Boa noite, queridos amigos do culto do Evangelho da Noite. Vamos dar início ao nosso culto do dia 5 de agosto de 2021, tá? Quando abriremos esse nosso culto com a leitura de sintonização do livro O Pão Nosso, na lição 118, que é para isso, é para isto. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabemos que para isto fostes chamados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam sempre foi numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou das forças tiranizantes? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnia, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas da terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentem, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busque entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que fomos chamados. Graças a Deus. A lição 118 do Pão Nosso. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e graças à egrégora do Evangelho da Noite. Graças aos guias e protetores espirituais de cada um aqui presentes, os individuais e os de família. Que essa luz, essa paz e esse amor possam estar conosco sempre, ao longo dessa hora de estudo, mas não só ao longo dessa hora de estudo, mas também no dia a dia de nossas vidas, em todos os momentos, para que possamos realmente pôr em prática tudo aquilo que aprendemos aqui no estudo do Evangelho do Cristo, sob as luzes espirituais de Carlos Torres Pastorino e sua egrégora.
Jesus Cristo, obrigado pela semana que tivemos desde a última quinta-feira. Obrigado pela inspiração, pelo envolvimento, pelo amparo e pela condução. Senhor, nessa noite, mais uma vez, aos teus pés nos colocamos para passarmos esses minutos juntos com a espiritualidade, com as correntes mais superiores da espiritualidade, de elevações, de vibrações mais elevadas. Senhor Jesus, que durante essa hora que passaremos juntos, que essas vibrações, essas correntes vibracionais possam nos visitar, de forma a limpar o nosso lar e reharmonizar os nossos corpos. Que nós possamos, durante essa hora, sintonizar com o Arcanjo São Miguel, que vai nos proteger na vida, na lida diária. Com o Arcanjo São Rafael, que vai promover a reharmonização dos nossos corpos e, dessa forma, a cura. Com as falanges do Arcanjo São Gabriel, que também vai nos envolver também e trazer o aconselhamento para a nossa estada no dia a dia no mundo. O nosso passo para a direita, para a esquerda, a nossa direção, o nosso pensamento e a nossa palavra. Jesus Cristo queira a espiritualidade que aqui está, seja também abundantemente abençoada e possa, Senhor, realizar esse trabalho maravilhoso, espacial, que nos deu a oportunidade de ampliarmos a aliança da fraternidade, de forma que nós agora realizamos um culto de abrangência bem maior, de forma a levarmos esse estudo até os nossos irmãozinhos que estão precisando ouvir o estudo a partir da palavra falada. Então, uma abrangência muito maior do que antes. E que nós, Senhor, sejamos uma antena perfeita na elucidação evangélica e na divulgação da mensagem do Cristo e das vibrações do Altíssimo, na forma das vibrações recuperadoras, refazedoras, na hora do nosso passe, através da água fluidificada, da fluidificação da água, que nós possamos então ser efetivos. Abençoa-nos, Senhor, no nosso bom intento. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, queridíssimos amigos do Evangelho da noite, daremos então hoje continuação ao estudo do capítulo 26. Aquela nossa, o nosso dever hercúleo, nosso dever de resistência e de prospecção. Hoje nós vamos apreciar dos 10 versículos, olha isso, 11 na realidade, né? Porque inclusive é do 36 ao 46. E cada vez está mais concisa essa mensagem, né? Porque na vez passada a gente estava lá com o Jesus e os discípulos, né? E ele dando as últimas instruções aos discípulos.
e falando sobre a negativa de Pedro, né? Quer dizer, na verdade ele estava falando para Pedro, mas estava falando para todos os outros apóstolos, né? Porque Pedro falava, mas os outros estavam ali pensando. Tanto é que Pedro, quando fala, não, Jesus, se eu tiver que morrer pelo Senhor agora, ser preso e morrer, eu vou. E os outros falaram, eu também. Então você vê que eles faziam coro, mesmo que o mais assertivo fosse Pedro e os outros já não estavam com tanta certeza, né? E aí você vê, se Pedro negou, os outros então, né, nem chegaram a falar nada. Porque também a situação é que Pedro é o que estava lá, quer dizer, Pedro vai negar. Na vez passada, Jesus disse, você vai negar. Então ainda vai vir essa situação, né? Que aí também só vai estar o João e o Pedro. Os outros não estarão, então também não tinham nem foram perguntados. Mas nesse momento, eles ainda estão lá eles foram para o jardim chamado Getsemane. Então foi Jesus com eles, os apóstolos, para um sítio chamado Getsemane. E disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Tá? Todos os 4 vão narrar isso, e num outro aí ele vai falar que é um jardim. Acho que deve ser o Lucas. Um sítio é um local, né? Sítio é um local. Tanto é que os portugueses chamam um site de sítio. Portugueses de Portugal. E tomando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a inquietar-se. Jesus, né? E tomando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, que estão sempre com ele, né? São os apóstolos mais chegados. Tem Filipe também, mas Filipe não foi. E o André, irmão do Pedro. Então, lhes disse, triste está minha alma até a morte. Ficai aqui e ficai acordados comigo. Aí ele fechou as aspas. Isso era tudo Jesus falando. Então você vê, vou continuar, depois eu comento. E adiantando-se um pouco, caiu sobre seu rosto, orando, e disse, meu Pai, se é possível afastar de mim esta taça, porém não como eu quero, mas como tu o queres. E volta aos discípulos e encontra-os dormindo. E disse a Pedro, assim não tivestes força de ficar acordado comigo 1 hora? Você vê que ele foi ali orar, e segundo a narrativa, essa é de Mateus, ele disse só essas 3 frases, né? Do afasta de mim, né? Essa taça. Mas, assim, teve muito mais tempo, porque ele está se referindo a um pedaço de tempo, né? Não ficaste acordado comigo 1 hora, período de tempo. Não tinha relógio, já estava de noite. Então, é um período de tempo. Não tinha nem como marcar a hora essa hora, porque não tinha sol. Ficai acordados e orai, para que não entreis na provação, pois o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. De novo, pela 2ª vez, retirando-se, orou dizendo, meu Pai, se isso não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E vindo de novo, encontrou-os dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. E tendo-os deixado novamente, afastou-se, orando pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Então veio aos discípulos e disse-lhes,
Dormis agora e repousais? Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos profanos. Levantai-vos, vamos. Eis que chegou o que me entrega. Isso é a narrativa de Mateus, tá? Aí, eu achei interessante que o Marcos, ele faz também a narrativa em 11 versículos. Aí, eu acho que hoje eu até entendo, quando eu começo a fazer o evangelho, que eu sou tomado por uma onda de bocejos, que é isso que está acontecendo ali com ele, provavelmente, com eles, né? E que já aconteceu na transfiguração, que eram os mesmos discípulos que estavam, e deu essa onda de sono neles da mesma forma. Porque isso envolve fluxo de energia, né? Então, você está lá no trabalho, quem participa de trabalho mediúnico sabe bem, muitas reuniões têm jejuns de álcool, de sexo, de carne, né? De comidas pesadas, para poder deixar o fluxo de sangue não concentrado no aparelho digestivo, mas mais periférico, levando fluidos. E é o que a gente está vendo aqui. Então ele está mostrando por que Pastorino isolou essa ação da outra, que era ele falando com Pedro. Aviso a Pedro, o nome. O nome dessa é Oração no Jardim. Todos os apóstolos estão no jardim, no Getsemane. E ele se afastou mais para o alto, eles entraram e ficaram ali. Ele se afastou mais para o alto com os 3 discípulos, que são os discípulos doadores de fluido, né? Provavelmente. Porque isso tudo que a gente está vendo, desde o momento que Jesus entrou na cidade montado num burrico, é um grande movimento de ascensão espiritual, de provação espiritual. Então, o que a gente tem aí? A Terra passando para mundo de expiação e provas. A Terra o quê? A Terra, o planeta, as montanhas? Não. O planeta, o orbe, sim, junto com a humanidade terrena, né? Fazendo essa transição, que é um movimento de transição que já começou lá muito antes de Cristo. O movimento como um todo. Vamos lembrar que Maria, ela também nasceu da mesma forma que Cristo. O pessoal fica prestando atenção no Cristo, tem gente que fala, não acredito, o Espírito Santo é que fecundou Maria, o Espírito Santo é que fecundou Maria, não acredito. Só que as pessoas, é engraçado, né? Elas param ali num determinado momento e não saem dali. O Espírito Santo fecundou Maria, mas Maria também é obra do Divino Espírito Santo, que a mãe de Maria tinha quase 70. A Santana, quando engravidou de Maria, tinha quase 70 anos. E eles eram até meio proscritos da comunidade, porque o casal era estéril, quer dizer, sempre recaía em cima da mulher, mas poderia ser que fosse o homem também, né? Enfim, não interessa, não sabemos quem é que era o estéril, se era o São Joaquim ou Santana. O fato é que o São Joaquim é avisado e Santana é engravida, porque lá diz que foi 60 anos depois do casamento, né? Então, como as mulheres casavam com 12, 13 anos,
60 com 13 dá 73. Assim como vai acontecer, você vê que a família toda com o João Batista, né, a prima de Maria, Isabel, né, engravida, até o anjo que diz para Maria, né? E fala lá 50 anos depois do casamento, que era um outro casal estéril. Então, a Isabel tinha 63. Por isso que Maria vai até passar os últimos meses, né, os últimos 3 meses de gravidez de Isabel. Não, os últimos 6 meses de gravidez de Isabel, Maria passa lá ajudando a Isabel. Então você vê que é uma família de ungidos. O Cristo fala, eu estou com essa humanidade desde antes dela existir. Entendeu? Então ele está ali assistindo essa humanidade terrena. E agora ele também está fazendo uma transição. Então é para a humanidade e é para ele. E agora ele está chegando no momento de fazer grandes transformações energéticas. Ele vai ter que deixar esse corpo aí que a gente não sabe, né? Não tem condição de fazer um estudo sobre esse corpo que ele usou, porque é um corpo, né, meio lá, meio cá. Ele era um espírito crístico, não tinha mais corpo material, então ele não tinha mais energeticamente como movimentar essa marionete na Terra, entendeu? Não como a gente. Claro que foi construído um aparato. Então, assim, existe uma maneira que a gente não tem acesso ainda, que Cristo comandava esse corpo material a ponto dos soldados pegarem, poderem enfiar cravo, pregar na madeira. Isso é um negócio material. Até depois que ele já tinha se desligado desse corpo, José de Arimateia vai lá, pega o corpo, põe dentro, enrola em faixas, põe dentro do túmulo. Até ali existe um corpo. Depois, quando vão achar lá que a Maria Madalena é a primeira a ver que não tem corpo, aí já esse corpo foi desfeito, desmaterializado. E nesse instante aqui, como no da transfiguração, é necessário ter o aporte de energia materializada daqui, ectoplasma mais denso. Por isso que ele leva esses 3 médiuns aí, que eram os que estavam mais junto com eles, João, né, o irmão de João, Tiago e Pedro, que eram os que provavelmente doavam ectoplasma. O sono que eles têm, quer dizer, Jesus fala, porque ao mesmo tempo é um efeito físico, é também um ensinamento. Então Jesus fala para eles, vocês estão dormindo? Fica acordado. Olha, meu pai... Aí, assim, e voltando aos discípulos, os encontra dormindo. E disse a Pedro, assim não tivestes força de ficar acordado comigo 1 hora? Ele está falando, mas é no sentido assim, você não pode relaxar, vocês não podem relaxar, né? Vocês não podem esmorecer. Mas ele sabe o que está acontecendo. É o fluxo de energia ali que ele está fazendo, a doação. Para quê? O Cristo já está encarnado, já está lá com o corpo dele. Não morreu ainda, não entregou ainda aquela quanto de matéria, né? Então, sabe o que está acontecendo ali? Ficai acordados e orai, para que não entreis em provação. Orai e vigiai. Pois o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. O espírito, o de Pedro, que vai dizer, não, eu estou aqui, eu morrerei pelo Senhor Jesus, mas na hora da carne, da provação, ele negou 3 vezes. Claro que depois que fizer a união com o Pai, com a terceira face do Pai, né, que é o Espírito Santo, que eles receberem o Espírito Santo, aí é uma união selada, e aí o Pedro vai morrer, como todos os outros 11 apóstolos, o único que não morre é João, não assim, né, por martírio. Todos os outros vão até o final e até serem martirizados. Eles e os primeiros cristãos que foram lá para a arena, né? Então é o primeiro século de plantação do cristianismo. E aí ele precisa disso. Para quê?
Uma coisa que só o outro evangelista, não é o Lucas, que narra. O Lucas entrevistou mais gente, porque esse povo aí, Marcos e Mateus, eles não estavam lá. É relato de alguém. O Lucas teve muito contato com Pedro, com João, né, com esse povo ali. Depois, o Lucas não conheceu Cristo. Mas olha o que o Lucas narra aqui. Chegando, porém, ao lugar, disse-lhes: orai para não entrardes em provação. Entre aspas, foi o que o Cristo falou. E foi afastado deles cerca de um arremesso de pedra. E pôs-se de joelho e orou, dizendo... Vamos ver, peraí. Dizendo... O computador começou a tremer aqui. Cadê? Pai, se queres, afasta de mim esta taça. Faça-se, porém, não minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um mensageiro do céu, confortando-o. E, começando a agonia, orou mais fervorosamente, e tornou-se o suor dele como coágulos de sangue caindo ao chão. E levantando-se da oração, veio aos discípulos e achou-os adormecidos pela tristeza. E disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para que não entreis em provação. Isso é a narrativa de Lucas, que é mais próxima do que aconteceu. O João, ele não faz narrativa. Então, a de Marcos é igual, a de Mateus é igual a de Marcos. Vou dizer que a de Marcos é igual a de Mateus, que Marcos foi escrito primeiro. Agora, João, onde havia um jardim, no qual entraram ele e seus discípulos. É o que João narra. Fazendo só a menção, né? Que foram lá para o Getsemane. O que é esse Getsemane? O Getsemane é o jardim, era um jardim de oliveiras. Tinha uma plantação de oliveiras. Se você for hoje lá, tem uma plantação de oliveiras. Quando você ouve falar em monte, na Terra Santa, ali, naquela parte ali, Judéia e Jerusalém, que fala assim, subiu ao monte, né? Judéia, Cesareia também. A Galileia também. Quando fala subiu ao monte, mas eram montes, não era assim um monte Everest, Ponte Agudo, não. Vai ter uma cadeia de montanha lá atrás disso tudo que vai dividir ali a Terra Santa do resto do continente. Aí vem uma cadeia de montanha grande, alta mesmo, rochosa, que não dá muito para transpor por cima. Mas essa parte aí, do Getsemane, do Tabor, do subiu a Samaria, né, Nazaré, que ficava num platô, isso tudo são elevações, né? 300 metros do mar, 300 metros acima do nível do mar, a altura do Pão de Açúcar. E esses lugares aí agora, Monte das Oliveiras, Getsemane, você anda a pé, né? São montes. O Getsemane está lá cheio de oliveira, né? Algumas muito antigas, mas não devem ser. Tem duas lá que eles dizem que tem 2000 anos. E era o lugar onde tinha aquela... o equivalente na vinha ao lugar que amassava as uvas, né? Lagar. Tinha um lagar, que é um lugar de pedra, feito um laguinho, só que é elevado. E aí bota ali, no caso das uvas, o pessoal amassa com o pé. E aí ele é um laguinho, mas o fundo do laguinho é inclinado. E aí o líquido vai escorrendo e aí ele não é totalmente fechado. Ele tem uma abertura onde você põe lá
um pote para recolher, no caso da uva, o suco das uvas, e no caso das olivas, o suco da oliveira, que na verdade é uma coisa oleosa, é o óleo da oliveira. Então esse Getsemane tem a plantação e tem o lagar. Então é onde você amassava a oliveira, as olivas, para extrair o azeite. Então, mais iniciático do que isso não tem, né? De que nós estamos falando? O Cristo, agora você vê o poder da oração e a necessidade. O Cristo, que é uma das faces de Deus, que ele já estava unido a Deus, mas ele estava fazendo uma transição para um outro nível crístico, e ele tinha um momento de conexão com Deus, estando na terra, ligado a esse corpo que ele estava, né, operando, fazendo uma missão. Ele se recolhia no deserto. A oração é a ligação com Deus. E de tempos em tempos subiu ao monte para orar. Quer dizer, nem subiu tanto. Ele se isolou e ele subiu ao monte. Subiu no sentido energético. Ele foi ao Pai. Então, o orar é como a gente faz um monte de coisa. Pode falar uma oração decorada, ou pode a gente fazer a nossa, mas é ligar-se ao Pai. E para o Cristo também. Entendeu? E ali ele está fazendo, repara, que ele vai orar e volta e eles estão dormindo. Ele vai orar e volta, eles estão dormindo. Ele vai orar e volta, eles estão dormindo. Na narrativa diz que ele falou a mesma coisa 3 vezes. Ele está cumprindo um degrau espiritual. Foi 3 vezes. Eles estão dormindo, que estão doando fluido para as transformações psicofísicas que não nos é dado ainda, né? Mas que envolve o aparecimento de um outro espírito que veio trazer fluidos, vibração do Pai, né? Um desses anjos que são provavelmente arcanjo, é um arcanjo, né? Que é a energia. Arcanjo não é um ser que viveu na Terra. Os arcanjos são energias incriatas ligadas a Deus, ligadas ao estabelecimento do universo. Então, aquilo que apareceu ali, que eles puderam, ou um dos 3, a gente não sabe quem narrou para Lucas, eu falaria que foi João, porque era João, Pedro, pode ser Pedro também, porque o Lucas, o Pedro, né, Pedro, Paulo, e o Lucas era o médico do Paulo, né, conheceu esse povo. E ali, ainda por cima, teve esse efeito físico, e começando a agonia, aí você vê o problema da palavra. Agonia, você começa uma agonia, né? Mas no caso aí, dessa palavra lá no idioma deles, é começar a luta, não o sofrimento propriamente dito. O sofrimento luta, né? Vai começar a agonia, vai começar a luta, né? Luta de quem? Luta da personalidade crística, da personalidade que recebeu o nome de Jesus, com o espírito crístico, que é a individualidade que também vai fazer uma ascensão. Ele vai conduzir os apóstolos até o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, quando terminaram os 4 evangelhos, e dali o Cristo ele vai se desligar totalmente? Não, ele vai continuar aparecendo quando necessário para Paulo, mas ele não aparece mais para nenhum apóstolo. Os apóstolos já viram ele vida. E os apóstolos já estavam com missão já consolidada.
Paulo é que estava levando o cristianismo para fora das odes judaicas e daquela terra ali santa. Estava expandindo, estava levando a palavra para todo mundo. Grego, quem tinha religião, quem não tinha, quem fazia culto, feiticeiros. Então, eles são tomados de torpor, como acontece na transfiguração, que são os mesmos 3 que participam. E eles também doaram fluido, tá? Então, essa passagem ela é muito... E lembrando que ali é onde ele está sendo conclamado até... Bom, agora eu vou sair daqui para ser entregue. Ele está sendo conclamado a dar a sua essência, o seu azeite, né? Para ungir a humanidade. Lindo, né? Então agora nós vamos passar para o nosso passe, que para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou ler, ele é constituído de 4 mantras, eu vou ler, aí a pessoa vai ficar confortavelmente sentada e vai se entregar na mão da espiritualidade, que o passe vai ser dado pelo seu guia e pelos seus anjos da guarda, tá? De cada um. Então, como é que a gente faz? A gente fecha os olhos e vai seguir o mantra. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades de cada um, que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a eventual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, individuais e de famílias,
que tanto nos auxiliam e que nos auxiliaram a fazer esse culto, realizar esse culto. Só temos a agradecer a espiritualidade da egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, que tão zelosamente vem até nós e até os nossos lares para poder realmente realizar espiritualmente o culto do Evangelho da Noite. Que todos os nossos irmãos que assistiram a esse culto, encarnados e desencarnados, tenham sido abundantemente abençoados, tenham podido receber tudo que eles estavam necessitando e que merecem, que têm acesso. Assim como todos aqueles outros irmãos que não citamos, mas que estão no raio de ação desse culto. Que todos possam ser abundantemente abençoados, Senhor. Então, nesse momento, Senhor, pedimos para que fluidifique as águas da nossa casa, as águas que estão na geladeira, as águas que estão no filtro, na moringa, na garrafa. E também, Senhor, se for possível, a água das caixas de água do prédio, para que toda a nossa vizinhança possa ser beneficiada e atendida também. Jesus, nesse momento também queríamos pedir, claro, já foi, mas só reforçar a sanitização dos nossos lares, físico e espiritualmente, assim como dos nossos templos espirituais, que são os nossos corpos, que possam ter sido reharmonizados, sanitizados e reenergizados e reharmonizados. Pedimos ainda, Senhor, um quanto de energia que nós vamos enviar para a saúde do planeta, para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada. E queríamos também, Senhor, enviar um quanto de energia para a transição planetária e, em especial, Senhor, a esses dirigentes do nosso planeta como um todo e no nosso Brasil, os dirigentes e as pessoas que estão em posição de mando, que elas possam ser sensíveis às vibrações do mundo espiritual, do Altíssimo, que é em todos os níveis, o federal, estadual, municipal e todos aqueles outros de segundo escalão que também têm poder de decisão. Abençoa todos eles, unge a mente, os corações dessas criaturas e, Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma boa semana, envoltos, amparados e ungidos na paz do Cristo, graças a Deus.